No vídeo de hoje eu estou aqui num cenário diferente, porque está muito calor lá no escritório, então eu vou gravar aqui que tá mais fresquinho. E no vídeo de hoje é mais um daqueles que a gente faz parceria com outras mães, que a gente troca experiências. E hoje eu, a Thalita Campedelli e a Juliana Palma do blog de Menina Mãe vamos falar sobre decisão de ter mais de um filho. Como foi tomar essa decisão, se a gente tomou uma decisão ou se isso caiu no nosso colo como surpresa, quais são as dificuldades que a gente encontra sendo mãe, né, de 2, de 3, de 4, no caso da Tá, agora gravidinha do Bento, e a gente vai dar a nossa opinião pra vocês. Eu espero que possa ajudar. Foi uma sugestão que a gente recebeu de várias pessoas pedindo pra falar sobre esse assunto, né, pelo fato da gente ter mais de um filho, e eu espero muito que vocês gostem. Bom, eu sou mãe de 2 meninos, né, o Bernardo e o Rodrigo. Eles têm uma diferença pequena de idade, de 1 ano e 11 meses. A gente meio que nos tornamos pais, né, eu e o Lucas, muito cedo. Eu fui mãe com 21 anos, ele tinha 20, o Lucas é mais novo que eu. E a maternidade e paternidade, né, na nossa vida caiu, assim, muito de surpresa. A gente não tava meio que esperando, a gente não planejou os meninos, né? Claro que quando a gente fala não planejei, tem uma diferença bem grande entre não planejar e não querer, né? A gente sempre quis ter uma família grande, a gente sempre quis ter 2 filhos pelo menos. E então quando aconteceu, assim, foi uma surpresa, claro, principalmente no Bernardo, que foi uma situação, assim, mais difícil, porque a gente não era casada, não morava junto, eu fazia faculdade, aquela coisa toda. Mas a vinda dos meninos foi, sim, uma surpresa pra nós, bem grande. E que a gente adorou e abraçou desde o começo a ideia, e a gente foi se adaptando, né? Quando o Rodrigo ele veio, as coisas já estavam melhores, a gente já morava junto, o Bernardo já tinha 1 ano e pouco, já estava trabalhando, terminando a faculdade, o Lucas também. Então a gente tava numa situação mais tranquila, né? Apesar de não ter sido muito tranquilo pro Lucas, eu já comentei isso aqui no canal. Mas eu acho que quando você decide ter uma família, independente do número de filhos que você vai ter, você tem que pensar numa estrutura, né, pra ela, quando ela não acontece de surpresa, que foi o meu caso, né? Eu acho que criar filhos, ter filhos é uma coisa que vai muito mais além do que você só querer ter uma família, sabe? Ter filhos é uma tarefa, uma missão muito difícil, sabe? Que exige muito da gente, muita responsabilidade. Vira e mexe, eu e o Lucas, assim, a gente tá com os meninos em algum lugar e tal, e a gente se lembra dos tempos que era só eu e ele, dos tempos que a gente não tinha com quem dividir a nossa atenção ou o nosso tempo, dos tempos, às vezes eu fico me perguntando, nossa, é possível estar tão cansada? Porque às vezes eu me sinto esgotada, exausta, assim, de um dia inteiro com eles, né? Banho, comida, lição, não sei o que, é muita coisa. Mas, por outro lado, né, apesar de todas essas dificuldades, ser mãe, pai, ter filhos é uma das melhores coisas da vida, assim, sabe? É um presente enorme, você se sente muito capaz, sabe? Você se sente muito realizada, como se uma parte de você, né, tivesse sendo refletida ali na sua frente e você fosse capaz de qualquer coisa por isso, sabe? Então, esse vídeo vai ficar difícil, porque, né... Vou chorar, não vou chorar não. Mas é incrível, ser mãe é incrível. Quando a gente quer ter mais de um filho, a gente tem que considerar algumas coisas, né? Botar algumas coisas como consideração. E uma delas é se você tá pronto pra dividir a sua atenção. Uma das maiores perguntas que eu recebo de todo mundo é: mas e como quando o Rodrigo chegou? Como é que ficou o amor em relação ao mais velho, né? Tipo assim, será que eu vou ser capaz de amar igual eu amo o meu filho mais velho, né, o meu primeiro filho? Será que eu vou conseguir dar a mesma atenção, o mesmo carinho e tal? Gente, olha, é difícil falar quando a pessoa tá grávida do segundo filho, se ela vai amar ou não o primeiro, porque ela só vai ter certeza de que isso vai acontecer quando ela tiver o filho, sabe? Quando eu tava grávida do Rodrigo, era uma coisa que eu me perguntava o tempo todo. Será que eu vou conseguir amar? Será que o Bernardo vai se sentir excluído, rejeitado? Tipo, agora minha mãe não me dá mais atenção, ela não me ama igual. E eu não queria que ele pensasse isso, jamais. Porque o primeiro filho, ele te transforma, né, numa coisa completamente estratosférica. Então eu tinha muito esse medo. E quando o Rodrigo nasceu, eu descobri que a gente é capaz, sim, de amar, sabe? Quantos filhos vierem, assim. Eu só tenho eles 2 e eu dou a minha vida por eles. O meu mundo gira em torno da vida deles. E hoje eu não consigo dizer pra ninguém, assim, se eu amo mais um ou outro, sabe? O máximo que eu consigo dizer é o que eu amo mais em um e o que eu amo mais no outro. Mas se eu amo eles diferente, não, é impossível, sabe? Então, quando eu tive o Rodrigo, pra mim, foi só a concretização de um sonho de uma família maior que eu sempre quis e a concretização daquilo que eu já imaginava, que eu não seria capaz de não amar
ele ou de amar mais um ou outro. Pra mim é quase impossível, mas como eu falei, a pessoa que tá grávida do segundo filho só vai ter essa dimensão, ideia do que é isso depois que ela tiver, sabe? Eu acho que a Tá, como mãe de 4, ela vai saber dizer melhor do que eu como esse amor é capaz de ser multiplicado facilmente quantas vezes forem necessárias, né? Bom, outra coisa que a gente às vezes leva muito em consideração e de repente não deveria levar é a opinião dos outros. É engraçado como quando você tem mais de um filho, você vira alvo de piada, sabe? Pra todo mundo. Então, é aquela história de não ter TV em casa, aquela história de coelho, né? De falar que você adora procriar e não sei o quê. Tipo, você tem uma dor de barriga, uma dor de estômago, a pessoa, nossa, será que você tá grávida? Não sei o quê. Tipo, qualquer sintoma que você tiver é sintoma de que você está grávida novamente. Por quê? Porque como você já engravidou 2 vezes, principalmente quando as gestações são muito próximas uma da outra, né? Que é o meu caso, é o caso da Tá e o caso da Ju. Com certeza elas também devem passar por situações, se não iguais, parecidas, né? Com isso que já me aconteceu e acontece até hoje, na verdade. Quando as pessoas me perguntam a minha idade e tal, se eu tenho filhos ou não e tal, e eu falo que eu tenho 2, a pessoa fica... Como assim 2 filhos? Você não tem TV em casa? Sempre vem aquela piadinha sem graça. E eu acho que as pessoas precisavam ter um pouquinho mais de noção, sabe? Em relação a isso. Porque, sei lá, não tem TV. Eu tenho TV, mas e de repente se eu não usei a TV e eu quero ter outro filho, entendeu? E se eu quiser ter uma família de 10 filhos, o que você tem a ver com isso? É mais ou menos por aí, sabe? As pessoas gostam de julgar, né, normalmente aquilo que as pessoas escolhem, que as outras pessoas escolhem pra si. Então você vai ter que saber lidar com isso também, o que também é complicado. Mas quando você tem mais de um filho, tudo é dobrado. Eu sempre falo isso nas fotos que eu posto no Instagram deles, né, que eu acho que o legal é a gente sempre tentar transparecer pra vocês a maternidade na real, sabe? Porque ter filhos já é uma coisa difícil, isso todo mundo sabe, né? Mas quando você tem mais de um filho, não é que a pessoa que tem só um, ela tem menos trabalho. Muito pelo contrário, os trabalhos são os mesmos, né? As dificuldades são as mesmas, com certeza. Mas quando você tem mais de um, aquela dificuldade que você tinha com um, ela simplesmente dobra, ou triplica, ou quadriplica, ou sei lá, né? É claro que cada família a gente vai se encaixando. Muita gente me pergunta de rotina com eles. Qual a parte que eu classifico mais difícil, né? De ter 2 filhos, de ter que criar eles. E qual a parte que eu acho mais tranquila? Eu tive que adaptar a minha vida a 2 filhos, né? Você tem meio que driblar situações do dia a dia e tentar adaptar aquilo que cabe melhor pra você, pra sua família, pra sua rotina familiar, pros seus horários, pra tudo. Então eu tive que fazer isso com os meninos, né? Tive que me adaptar melhor a eles, tive que me adaptar melhor aos gostos deles e, sinceramente, eu acho que a parte mais difícil pra mim, a fase, né, mais difícil pra mim, tendo 2 filhos, foi quando o Rodrigo era muito pequeno. E o Bernardo, né, pequeno também, mas com necessidades um pouco diferentes. Então, quando o Rodrigo chegou, o Bernardo tinha 1 ano e 11 meses. Então, o Rodrigo era um bebê recém-nascido que precisava mamar, precisava ficar o tempo todo, né, ali com a minha atenção, porque era um recém-nascido. E o Bernardo estava naquela fase, naquela transição de aprender a comer sozinho, aprender, né, a descobrir as coisas novas, as primeiras palavras, a montar frases e tal. E ele também usava fralda no começo, mas depois começou a fase de desfralde e tal. Então foi assim, eu tive 2 realidades bem distintas pra saber lidar, né? Então ao mesmo tempo que eu tinha que dar comida pro Bernardo, ajudar ele a comer sozinho, eu tinha também que cuidar de um recém-nascido, amamentar, ficar com ele e tal. Então foi uma parte difícil, foi uma fase complicada pra mim. Então essa foi a parte mais difícil. E a parte mais fácil, eu acho que é o que eu tô vivendo agora. Que agora eles chegaram numa fase meio que, claro que eles têm quase 2 anos de diferença um do outro. É como se eu pudesse parear os dois, sabe? Assim, eles estão interessados pelas mesmas coisas, pelas mesmas atividades, pelos mesmos, sabe? Eles têm interesses em comum. Então eu consigo meio que suprir a necessidade dos dois ao mesmo tempo. Sabe? Então acho que a parte mais fácil pra mim é agora. É o tempo que eu tô vivendo agora. Eles agora com essas idades. O Rodrigo com 3, o Bernardo com 5. E pra mim é a parte mais fácil, assim, agora. Mas, sinceramente, de novo, eu acho que ter filhos de idades próximas é a melhor escolha, é o melhor caminho. Todo mundo, assim, que eu vejo que tem filhos de idades próximas, sempre me falam, assim, conseguem lidar bem com a situação e me dizem assim, aquela história de, você vai criar tudo junto, sabe aquela história de vó, de criar tudo junto? É mais ou menos por aí mesmo, e eu acho que se isso é o que você quer, se é o sonho que você tem de construir sua família e tal, não espera muito.
tenha seus filhos perto um do outro, se isso for um desejo da família de vocês, porque apesar de todas as dificuldades, quando eles vão crescendo, essas dificuldades elas meio que vão se unificando em uma dificuldade só, sabe? Não sei se eu consegui me expressar direito. Mas você começa a ver que, tem coisas que você pode unificar e fazer junto, por exemplo. O banho deles. Eu sempre dou banho nos dois juntos. Por quê? Porque pra mim é mais fácil do que dar banho em um, troca e depois dar banho no outro. Enquanto o Rodrigo era recém-nascido, eu já não podia fazer isso. Era banho de banheiro em um e banho no chuveiro no outro. Mas agora, eles tomam banho no chuveiro juntos. Na hora de jantar, do almoço, quando eles almoçam em casa, é sentar na mesinha na sala, almoçar, comer. Vai escovar o dente? Vai todo mundo escovar o dente junto. Horário de escola? Vai todo mundo junto. Então, assim, agora que eles estão em escolas diferentes, tá um pouquinho mais complicadinho. Mas, mesmo assim, ainda acho que é a melhor saída. É você tentar botar eles pra fazer tudo junto. Mesmo se você tiver uma menina e um menino, enquanto eles forem pequenos, eu acho que não tem problema nenhum deles fazerem as coisas juntos, Bom, sobre aumentar a família, que muita gente também me pergunta, a decisão de ter um terceiro filho, se a gente decidiu isso, se foi não, a gente não queria e aconteceu e tal. Bom, o terceiro filho sempre foi um plano nosso, um plano muito meu também, eu sempre quis muito. Então a gente meio que, se viesse, a gente tava muito feliz, sabe? E acabou acontecendo, eu engravidei o ano passado. Se você é novo aqui, não faz ideia do que tá acontecendo, do que eu tô falando. Eu engravidei o ano passado em novembro, eu engravidei no meio de novembro pra dezembro. Eu descobri a gravidez no dia 12 de dezembro. E aí, depois disso foi, só, todas as coisas que vocês já sabem que aconteceu. Então eu ainda acho que a decisão de ter uma família grande ou não vai de acordo com as suas vontades, a vontade do casal, as necessidades da família, as condições. Uma coisa que a Thalita sempre falou nos vídeos dela e que eu super concordo com ela é o seguinte: às vezes as crianças precisam menos do que a gente imagina que elas precisam, sabe? Então, financeiramente falando, é claro que filho dá muito gasto, é óbvio que dá, claro. Todo mundo que tem filho sabe o gasto que dá, é educação, é muita coisa envolvida. Mas às vezes, quem sabe você, se isso é um sonho, se é uma coisa que você quer, se você acha que dá, senta, conversa, estrutura essa ideia e segue em frente, porque a hora é agora, sabe? Então, é um sonho pra se viver, é um sonho pra se construir. Infelizmente a gente teve que passar por esse período difícil agora no final do ano. A gente não pôde ter, o nosso terceiro bebê, mas a gente é muito feliz com a família que a gente tem. E se um dia Deus quiser e abençoar e tiver nos planos dele e nos nossos também, a gente vai ter mais um filho, sim. É uma vontade que a gente continua tendo, a gente não deixou de acreditar que é possível, que a gente pode sim tentar mais uma vez daqui a um tempo, porque isso aconteceu, São coisas da vida que acontecem e que a gente tem que estar preparado, Mas, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu possa ter, tirado as dúvidas de vocês em relação a como é ter mais um filho. É muito bom, é um amor que se multiplica, é alegria compartilhada o tempo todo, é muito cansaço, é muito trabalho, é muita roupa pra lavar, são vários dentes pra escovar, mas é muito bom, assim, apesar de todas as dificuldades, que a gente não pode deixar de falar e negar isso, Mas é isso, eu espero que todo mundo que esteja com vontade de ter outros filhos, que se isso realmente for uma vontade do seu coração, que você se encoraja, sabe? Que você possa pesar os prós e contras, pra você, pra sua família, e que dê certo, caso isso seja um plano seu, tá bom? Eu vou deixar os links dos vídeos das meninas aqui embaixo no box de informações. Corram lá no canal delas, vejam o que elas têm pra falar, a experiência delas. A Ju é mãe de 2, a Thay é mãe de 3, agora de 4, com o Bento na barriga, já ele tá aí. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo, se inscreva aqui no canal. Esse mês de abril tá tendo Veda, que é vídeo todo dia em abril. Eu nem acredito que a gente já tá no finalzinho, Faltam alguns dias pra acabar. Abril passou muito rápido, foi uma maratona muito intensa de vídeos todo dia, mas eu tô adorando fazer, é muito legal. Esse contato com vocês todos os dias. E, bem, é isso. A gente se vê amanhã. Tchau!